Bom dia! Vamos começar mais uma rotina de formação espiritual. Já pegou a sua Bíblia e o seu cafezinho? O texto de hoje está baseado em Romanos 12, do 1 ao 2. Já abra sua Bíblia, a gente vai ler esse texto. Vamos fazer uma breve reflexão sobre ele. Seja muito bem-vindo a mais um encontro da rotina de formação espiritual. Todos os dias às 6 da manhã, se assim o Eterno permitir. Nós começaremos sempre o nosso dia alinhando a nossa mente, nosso coração, nossas decisões com a palavra de Deus. Porque quem começa o dia com o Criador, tem ele por perto o dia inteiro. Existe uma batalha acontecendo todos os dias dentro da minha e da sua vida. E muitas vezes a gente nem percebe, porque não é uma batalha visível, não é uma guerra externa, é uma guerra na mente. A forma como você pensa determina a forma como você vive. Observe o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 12, do 1 ao 2. Vamos ler juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um dos temas e um dos textos que eu utilizo muito dentro da minha terapia da alma. E eu trouxe para cá porque nos últimos dias, nos últimos atendimentos, nos últimos encontros que eu tenho feito, eu percebo que muitas coisas que acontecem com a gente, principalmente sentimento, emoção, que nos leva a ter uma decisão ou uma ação, começa primeiro na sua mente. Primeiro você pensa, depois você sente e aí você vai agir. Começa dessa forma. Quando a gente alinha os nossos pensamentos ou quando a gente corrige os nossos pensamentos de acordo com a palavra de Deus, a gente chama isso de discernimento. E quando você começa a corrigir pensamentos negativos, quando você aprende a identificar que um pensamento que está vindo agora na sua mente é algo contrário àquilo que você deveria pensar, é algo que não faz sentido, é algo que não é verdade, é algo que não é aquilo que Deus quer para você, você começa a combater. E esse combater é com a palavra. Lembra da passagem onde o Messias estava no deserto e foi tentado por Satanás? Ali por 3 vezes ele usou e combateu o anjo caído com a palavra, porque ele tinha a palavra. Por isso que esse curso de teologia, o curso que eu ministro de teologia, e esses devocionais aqui, é para instigar você a ler a palavra. Quando eu vou desenhar e escrever os roteiros de todos os devocionais de cada dia, eu tento trazer palavras aonde vai instigar a gente a aprender, a aplicar. Porque não vai adiantar você vir aqui todos os dias às 6 da manhã ou qualquer horário do dia para assistir esse vídeo, ou talvez você é meu aluno do curso de teologia, ou talvez um paciente meu dos grupos de terapia, e você ouve, você aprende comigo, você lê aquilo que eu ministro para você ou te entrego em conteúdos, em materiais, e você não aplica. Não tem resultado. Só ouvir não faz resultado. Você precisa ter ação, você precisa praticar. E muitas vezes essa prática, ela vem em desafios. Eu lembro quando eu pedi a Deus para mim ser uma pessoa mais paciente, eu estava muito estressado, eu estava passando por alguns problemas, e problemas a gente sempre passa,
mas muitas vezes eu perdi o controle, eu não tinha uma inteligência emocional desenvolvida. E aí você acha que depois da oração de várias vezes feitas, você acha que eu dormi e acordei paciente, manso e humilde de coração? Não foi assim. Quando eu pedi a Deus paciência, ele me deu perdão. Ele me deu oportunidade a treinar e aprender a ser paciente. Então, cuidado com o que você ora e pede. Deus, ele não vai arrancar de nós aquilo que a gente quer mudar. Ele vai nos dar oportunidades para a gente aplicar aquilo que a gente quer ser. E no meu caso era a paciência. Então começou a ter cenas, gente fechando no trânsito, pessoas passando, esbarrando, empurrando você, pessoas me defamando na internet. Então coisas que começaram a acontecer com mais frequência. Por quê? Para me praticar a paciência. E aí eu fui praticando, e a gente vai praticando até hoje. Mas voltando ao texto aqui. Quando a gente fala de mente, perceba algo muito importante nesse texto. Paulo, ele não diz que a transformação começa com as circunstâncias. Ele não diz que começa nas emoções. Ele diz que a transformação, ela começa na mente. A palavra usada aqui para renovação significa literalmente reconstrução. Ou seja, Deus, ele quer reconstruir a forma como você pensa. Porque muitas pessoas querem uma vida diferente do que tem, querem resultados diferentes, mas continuam pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, e querem resultados novos. Como que você vai ter mudança se você continua com comportamento e pensamentos sem mudar? Se a sua mente continua sendo alimentada por medo, por ansiedade, por comparação, por distração, não espere que a sua vida espiritual seja forte se você não muda. A mente, ela precisa ser treinada pela palavra, que é o que a gente está fazendo aqui todos os dias. E é por isso que começar o dia com Deus, com a palavra, é tão importante. Porque a primeira voz que organiza os seus pensamentos influencia todo o resto do seu dia. Então a reflexão que eu quero deixar aqui para você hoje é esta. O que tem alimentado hoje a sua mente? É a palavra de Deus? Ou é o YouTube? Ou é o Instagram, o TikTok, os Reels? Ou a sua própria mente? Porque muitas vezes a gente acorda com o mesmo pensamento, com a mesma preocupação, com o mesmo medo, a mesma insegurança de ontem. E aí a gente não consegue descansar. E aí quando você acorda, os primeiros pensamentos que vêm na sua mente são pensamentos negativos. E aí quando você já acorda com pensamentos negativos, a sua energia, a sua disposição, que a gente fala, ela já está baixa. E aí imagina como que vai ser o seu dia se você já começou com a energia baixa. E uma das ajudas que eu consigo trazer para você aqui são esses devocionais. Por isso que eu sugiro sempre, quando você acordar pela manhã, se você não tem uma rotina diferente dessa aqui de leitura e estudo bíblico, você vem, ouça, pratique, medite na palavra que eu sempre deixo aqui. A gente sempre se baseia em uma palavra bíblica. Hoje foi Romanos. E eu deixo sempre uma pergunta para instigar você em uma tarefa do dia. E a pergunta, reflexão de hoje é essa. O que tem alimentado a sua mente? Para um pouquinho, pensa, analisa. Porque tudo que entra aqui dentro é a gente que permite. Através dos olhos, através dos ouvidos, através do ambiente que a gente está inserido, através das pessoas que a gente anda, através das pessoas que a gente ouve, do ambiente que a gente tem contato. Então a gente é sempre influenciado pelo meio em que a gente vive. Aí entra Salmos 1:1.
Não sentai na roda dos escarnecedores. Então você tem que se blindar, você tem que aprender a dizer não, você tem que analisar as pessoas e os ambientes que você tem andado. Segunda coisa, você tem que analisar o que você está vendo na televisão, Netflix, essas streams, filmes que você assiste, porque tudo que você enxerga e ouve entra para dentro. Então imagina você ir alimentando, assistir um jornal todos os dias. O jornal ele nunca vai trazer notícias boas. Ele sempre traz notícias desagradáveis. São desgraças que acontecem na região que a gente mora, porque é isso que dá ibope. E a gente vai criando cada vez mais medo, porque, ai meu Deus, tá tendo muito assalto na região tal, na rua tal, na praça tal. E aí existem pessoas que ficam enclausuradas dentro de casa. A energia dela já começa a entrar para a energia, para o medo, para a insegurança. E aquilo gera uma ansiedade, porque quando ela vai sair na rua, ela vai lembrando de tudo aquilo que ela assistiu nas últimas semanas, e aí ela pode pensar, meu Deus, e se for comigo? E se hoje eu for a vítima do assalto? Nossa, e foi aqui que mataram a pessoa, aqui que assaltaram. Então toma muito cuidado com com o alimento que você está trazendo para sua mente. Porque existem hábitos e comportamentos que a gente tem, e se você não mudar eles, você pode ler a Bíblia o dia todo, orar o dia inteiro, e não vai ter tanto efeito na sua vida. Porque você está se alimentando de algo ruim e está se alimentando de algo bom. E algumas coisas, e algo vai vencer dentro de você, aquilo que você dá mais lugar. Então preste muita atenção no que você está deixando entrar, deixando fazer morada na sua mente. Hoje você vai fazer um exercício muito simples. Você vai ler Filipenses 4, versículo 8. Você já ouviu muito esse versículo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, nisso pensais. Quando vem algum pensamento, principalmente aqueles que causam insegurança, medo, ansiedade, tristeza, ou algo que você quer assistir, ver, ou um assunto que você quer falar, sempre passe nessa peneira de Filipenses. Isso é verdadeiro? Isso é honesto? Isso é justo? Isso é puro? Se em cada uma dessas etapas o assunto não passou, não pense nisso. Descarte. Então, esse versículo, ele nos ajuda a peneirar de verdade tudo aquilo que chega para nós, como problemas, como fofocas, como assuntos ruins, assuntos negativos, pessoas tóxicas. Então, essa blindagem, a gente vai falar muito aqui nos próximos dias, eu quero trazer muito essa parte aqui, trazendo a questão bíblica e a questão terapêutica, porque nós precisamos disso também. Nós somos alma, mas também nós somos emoção, mente, e a gente precisa ter ferramentas e saber usar essas ferramentas ao nosso favor. Então, ao longo do dia, comece a observar os seus pensamentos. O que você está pensando? O que está entrando? E sempre que você perceber pensamentos de medo, ansiedade ou negatividade, traga sua mente de volta para aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que faz sentido para você. Esse é o início, é uma pequena mudança para renovar a sua mente. Tá certo? Combinado? Não vai falhar? Anotou o versículo?
Eterno, nos ajude neste instante a sermos sempre moldados pelos padrões da Tua palavra, não pelos padrões do mundo. Que a Tua palavra, ela reorganize os nossos pensamentos, as nossas decisões e a nossa vida. Que a gente sempre esteja pautado naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que a gente deve e precisa pensar. Abençoe essa pessoa que está me ouvindo agora. Abençoe a sua mente. Abençoe a sua casa, seu trabalho, a sua empresa, a sua família. Muitas pessoas colocam aqui abaixo pedidos de oração para alguns assuntos ou familiares ou problemas pessoais. E na maioria desses pedidos eu vejo que só uma intervenção daquele que criou os céus e a terra e nos conhece desde o ventre é que pode interferir e mudar. Mudar não só o hoje, mas o amanhã. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa que me ouve agora. Que essa palavra que a gente fez uma pequena reflexão aqui possa ser verdade na vida dela. Que o Senhor possa continuar abençoando o dia dela, prosperando. Que o Senhor possa estar direcionando cada passo que ela dá e protegendo a vida dela e a vida dos seus. Em nome do Messias, eu entrego a vida dessa pessoa, minha vida, nas tuas mãos. Vida de nós. Se você é novo por aqui, talvez esse é o seu primeiro vídeo, e se você deseja caminhar conosco nessa jornada espiritual, eu sempre peço isso. Se inscreva no canal, acione o sininho, e assim, você acionando o sininho e se inscrevendo no canal, todos os vídeos que eu postar aqui todos os dias, o próprio YouTube, ele vai acionar o seu celular dizendo que o Gerdeon postou um vídeo novo, tá? E aqui nos comentários, deixa o seu pedido de oração, deixa um feedback para mim saber que você passou por aqui. Isso é muito importante para saber onde que essa mensagem está chegando, para quem essa mensagem está chegando. Se essa mensagem realmente está fazendo efeito e está ajudando pessoas. E eu só vou descobrir isso se você deixar aqui nos comentários. E na descrição desse vídeo também tem um link onde você pode participar do grupo de WhatsApp. Esse grupo é um grupo fechado, só eu envio mensagens. E ali toda semana eu envio conteúdos, eu envio aulas de teologia, eu envio muito conteúdo para ajudar você na sua caminhada espiritual. Se você tiver interesse de participar, na descrição do vídeo aqui tem um link, é só você clicar e entrar lá. Claro, compartilhar esse projeto. Se fez sentido para você, se te ajudou, compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe esse vídeo no grupo de amigos que você tem. Talvez, quem saiba, alguém precisa ouvir essa mensagem, assim como eu e assim como você. Que o Eterno te abençoe, abençoe o seu dia e amanhã, 6 da manhã, estamos de volta.